Olá pessoal, meu nome é Tito Amorim e nesse vídeo a gente vai aprender a mexer no Gunter, que é um software de gerenciamento de projetos online, tá? Só para entender um pouco mais a respeito do Gunter e por que ele tem esse nome de Gunter, ele foi desenvolvido em 1917 por um engenheiro mecânico de nome Henry Gantt e é um gráfico utilizado como ferramenta de controle da produção e muito bem utilizado para a área de projetos. Então quem já conhece, por exemplo, o MS Project, que é da Microsoft, vai estar em casa quando estiver mexendo com o Gunter. Você tem duas formas de utilizar o Gunter que eu conheço, tá? Você pode utilizar pelo próprio site do Gunter.com ou você pode utilizar através do Google Drive. E aqui como sugestão eu vou explicar para vocês como adicionarem o plugin do Gunter no Google Drive. Então nós estamos aqui já na tela do Google Drive e é necessário que vocês tenham uma conta Gmail, uma conta do Google para poder utilizar e entrem nesse site aí drive.google.com e façam e entrem, né, nessa página do Drive. Uma vez que vocês façam isso, vocês vão clicar em novo, vão clicar em mais e em seguida vocês vão em conectar mais apps. Vocês já podem ver aqui que já tem a ferramenta do Gunter for Google Drive, porque eu já tenho esse plugin adicionado. Se vocês não tiverem nenhum plugin adicionado, os únicos que vão estar disponíveis para vocês é justamente o Documentos para o Google, o Planilhas Google, a Apresentação, Formulários, Desenho e o Google My Maps. Se não tiverem nenhum outro, certo, adicionado. Mas então vamos partir do princípio que não tem nada adicionado, vocês vão adicionar o Gunter pela primeira vez. Vocês vão aqui em conectar mais apps. Vai aparecer essa tela de conectar aplicativos ao Google Drive. E aqui vocês vão procurar, vocês vão digitar Gunter com 2 T's, tá? E Enter. Espera carregar, carregou, tá aí, Gunter para o Google Drive. Como eu já tenho adicionado, já está aparecendo aqui avaliar. Mas se vocês não tiverem adicionado, vai aparecer como esses outros plugins aqui embaixo, conectar. E aí vocês vão em conectar e vão dar accept, né, vão aceitar todos os contratos que vão aparecer em seguida. Fazendo isso, ele já vai aparecer aqui. Quando você clicar em novo, você vai ter a opção de criar um arquivo Gunter, tá, no Google Drive. Vocês vão clicar em Gunter de maneira rápida, para a gente já entender como é que funciona. E vocês vão abrir um novo arquivo em uma pasta que vocês tenham no Google Drive. Então pessoal, essa aqui é a tela, certo? Do Gunter. Deixa eu melhorar aqui o tamanho da tela. Essa daqui é a tela do Gunter para o Google Drive, no Google Drive. E se vocês entrarem pelo site e criarem um novo arquivo, vai ser da mesma forma. Primeira dica, sempre que vocês começarem, sempre cliquem aqui em Autosave On. Porque diferente das outras ferramentas nativas do Google, ele não salva automaticamente, exceto que você clique nesse Autosave, tá? Então para evitar problemas de, perdi meus projetos, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Passei aqui 1 hora fazendo um projeto, perdi. Clica nisso aqui que salva vidas. Nós temos aqui no Google Drive 2 barras. Nós temos uma barra superior, que é comum, né, nos softwares, e temos uma barra lateral esquerda. Quando eu mexia, eu até fiz referência aí para vocês, quando eu mexia no Microsoft Project, há um tempo atrás, ele não tinha essa ferramenta dessa barra aqui lateral, com tarefas, recursos, calendários e riscos. Ele tinha, como todo software, uma barra superior. Então, não sei como é que estão as versões atuais do MS Project para poder falar para vocês. Entretanto, na minha opinião, uma coisa bastante interessante foi essa barra lateral no Gunter. Também não estou fazendo comparações entre um sistema e outro, porque são coisas diferentes, apesar de seguirem o mesmo princípio, né? Inclusive, eu acredito que o MS Project ele deve ter lá seus recursos mais avançados e algumas possibilidades. Então, isso aqui é só mais uma opção, principalmente para você trabalhar online e trabalhar integrado e no seu browser, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui acima a barra de projetos, onde você pode criar um novo projeto, um novo através de modelo ou template, algo que você já tenha pré-formatado, abrir
pelo Google Drive, algum arquivo, abrir arquivo Gunter local, importar algum projeto que você já tenha do MS Project, provavelmente no seu computador. Entre em propriedades, que em seguida eu vou explicar mais para vocês, que tem algumas coisas importantes aqui. Imprimir PDF, PNG, HTML, salvar para o Google Drive, criar uma cópia, publicar, certo? Como template e salvar, ou seja, fazer um download e enfim, as opções de exportação logo em seguida. E aqui nós podemos editar, que as operações simples, né? Desfazer, refazer, cortar, copiar, colar, tá aqui como pastar, mas significa colar, tá? E visualizar, nós temos algumas opções também de gerenciamento, digamos, de visualização, né? Não tem outra palavra melhor para poder falar para que isso aqui serve. Então aqui, por exemplo, você consegue dizer que eu quero mostrar os nomes de tarefas no gráfico. Então no gráfico que vai ser gerado aqui que fica o gráfico, tá? Onde vocês estão vendo o cursor. Bem nessa área aqui que fica o gráfico, tem como vocês verem o nome das tarefas, se vocês clicarem aqui, tá? Então eu habilitei e desabilitei. Destacar tarefas críticas, exibir sumário de tarefas principal, tá? Mostrar tarefas completas, filtrar por recursos, e aqui tem as opções de coluna. Por enquanto nós temos só aqui a coluna de informações, de duração, de início e fim, de predecessores e recursos. Se você quiser trabalhar com a coluna de custos, você pode inserir, com a coluna de trabalho, coluna de porcentagem de completo, já para quando o projeto estiver sendo analisado, né, estiver dando segmento. Então é bastante interessante isso aqui. São opções exatamente de gerenciamento, e eu acho que é o que deixa o software ainda mais rico. Aqui nós temos as ações, que eu vou mostrar para vocês também quando nós estivermos criando algumas tarefas. Baselanes, extensões e ajuda, que são menus menos utilizados, tá? Então não vou entrar nesse detalhe, para que o vídeo também não fique tão longo. Voltando aqui, eu prometi para vocês que a gente ia falar a respeito das propriedades aqui. Então, projeto, propriedades. O que tem aqui? Aqui você pode alterar o nome do projeto. Então vamos colocar aqui o nome de projeto X. E aqui a data de início do projeto, quando vai começar. O plano de data inicial e de data final. E aqui o calendário, porque um mesmo projeto pode ter mais de um calendário. Inclusive vocês podem criar calendários para o projeto. O prazo. E aqui, né, disponível para tempo real de colaboração. Então, para que as pessoas façam em tempo real. Eu nunca utilizei esse sistema aqui, mas eu acredito que é para as pessoas que compartilharam o mesmo projeto consigam mexer, digamos, né, colaborar com esse projeto em tempo real. Então aqui nós temos adicional e podemos falar a respeito do projeto, né, como se fosse uma pré-determinação. E vamos ao que tem de bastante importante aqui. Então aqui a gente vai determinar horas em um dia. Então aqui no Brasil geralmente se trabalha 8 horas, né? Então colocamos 8 horas. Dias em uma semana, 5. Mas você pode dizer que você vai trabalhar 6 dias por semana, então incluindo o sábado, por exemplo. Dias em um mês. Então são predefinições do projeto. Aqui regional, isso aqui é bastante importante. Você vai dizer qual é o primeiro dia da semana para você. Isso aí é mais uma questão de customizar a sua visualização, na minha opinião. Formato de data, dia, mês e ano, ou mês, dia e ano, né, se for no formato americano. Aqui de horas também já está no formato brasileiro, né, 17:00 ou no formato americano. E aqui nós podemos fazer a mudança de moeda, e é bastante interessante que você escreve mesmo aqui, real, né, reais. E aqui a gente altera a posição, porque aqui no Brasil a gente utiliza assim, né, reais, espacinho e o valor, o número. Certo. Temos o horário padrão, o horário início e o de final padrão. Então os projetos, o seu trabalho, né, diariamente começa às 8 às 17. Isso é caso seja necessário. Recursos só pode ser atribuído depois que você criar. Então depois eu vou explicar melhor sobre recursos. Links que se tenham e riscos. Depois a gente vai falar
sobre isso. Mas então, depois de todas as mudanças que vocês fizerem em salvar o nome do projeto, vocês clicam em salvar e notem que o nome do projeto aqui já mudou. Inclusive o nome do projeto, como ele será salvo no Google Drive, também vai mudar. Então é muito importante. Então notem que uma vez que eu tenho colocado autosave on antes, agora está aqui, ó, todas as mudanças salvas no Google Drive automaticamente. Isso é muito importante. Você não precisa ficar salvando o tempo todo. Enquanto tiver conexão com a internet, vai ficar acontecendo naturalmente. Então vamos lá, vamos criar, vamos entender, né, como montar as tarefas aqui. Se você já tem experiência com projetos, você vai já saber como é que vai funcionar mais ou menos aqui, né? Mas se você não tem, e aí eu me dirijo às pessoas que não têm nenhuma ideia de como montar um projeto, eu vou explicar mais ou menos alguns conceitos de gerenciamento de projetos. Quando eu digo mais ou menos, é porque se eu for explicar conceitos de projetos, a gente não sai daqui, você não sai da frente do computador em menos de 5 horas. Então eu vou explicar algumas coisas básicas para vocês. Todos os projetos, todo e qualquer projeto, ele tem atividades, certo? Ou tarefas, a gente pode chamar de tarefas. Ele tem etapas. O que nós tentamos controlar nos projetos e o que nós executamos não são as etapas, são as atividades, ou seja, as tarefas. Uma vez que nós executamos as tarefas de um projeto, essas tarefas elas pertencem a uma etapa, e uma vez que nós fazemos isso, nós executamos a etapa. Isso é muito importante, vocês vão entender em seguida por quê. Então vamos lá, que a gente tem um projeto, vamos colocar aqui o projeto X, né? E dentro do projeto X a gente tem a etapa 1. E a etapa 2. Certo. Então, temos duas etapas nesse projeto. E aqui eu já vou explicar para vocês essa linha aqui, essa opção aqui acima de ações, né? Notem que automaticamente quando eu fiz isso apareceu duração, início e fim, tá? Quando eu faço isso como projeto X, etapa 1, etapa 2, eu só escrevi isso aqui, o programa ele não entende que é uma etapa. Como você colocou dessa maneira, ele é uma atividade, ele é uma tarefa, ele lê como uma tarefa. Automaticamente quando eu encadeio, certo? Ou eu vou unir essa etapa a projeto X, ela vai virar, o projeto X vai virar, digamos, uma etapa. Como é que a gente vai fazer aqui? Você clica em Shift e clica no número 2 e depois clica no Shift, segurando o Shift ainda, você vai clicar no número 3, tá? Lembrando, não é aqui que você vai clicar, não é em cima do nome, vocês vão clicar no número. Então, Shift e Shift no 2 e no 3. E aí você fez a seleção. Uma vez que você faça isso, você vai vir aqui em juntar tarefas. Juntei. O que eu fiz aqui? Quando eu fiz isso, automaticamente o projeto X virou uma etapa e a etapa virou uma tarefa, né? Só que aí você vai dizer, não, Tito, mas a minha etapa é uma etapa, ela não é uma tarefa. Eu quero colocar tarefas nesta etapa. Então o que você tem que fazer? Você vai querer inserir uma linha aqui entre elas, tá? Então você vai clicar aqui em etapa e tem essas opções aqui em cima, ó, que notem é a mesma dessa barra de ações, é essa que aparece aqui. Então vocês vão clicar em inserir abaixo. Notem que agora apareceu mais uma linha. E aqui vocês vão colocar a tarefa 1, tá? E aqui embaixo você vai colocar tarefa 2 e tarefa 3. E vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão unir. Vocês vão clicar aqui só no 3 para dizer que o 3 é dependente de 1, ó. Isso é encadear, vai juntar as tarefas, ó. Então quando eu fiz isso, ó, o que eu estou querendo dizer? Que dentro de projeto X, nós temos a etapa 1 e dentro da etapa 1 nós temos a tarefa 1, tá? Dentro de etapa 2, aqui,
clica no número 5, Shift, clica no Shift aqui, segura o Shift, aperta no 6, selecionei os dois. Dentro de etapa 2, nós temos tarefa 2 e tarefa 3. Ok, pessoal? Então, temos a seguinte configuração: um projeto com 2 etapas, com 3 tarefas. Dentro da etapa 1, uma tarefa, e dentro da etapa 2, 2 tarefas. Ok. Automaticamente, quando a gente faz isso, a gente não pode alterar a duração de projetos X, justamente por conta daquele conceito que eu falei para vocês no início. A gente não controla e não executa etapas ou subetapas. A gente executa tarefas. Então a gente só pode mexer na duração das tarefas. E aí é muito interessante que aqui vocês mexam no seguinte: vocês vão alterar, tá, a duração. Então, para a tarefa 1, eu preciso de 3 dias. Você clica em 3 e dá Enter. Para a tarefa 2, eu preciso de 4 dias. E para a tarefa 3, eu preciso de 7 dias. Observem aqui que já mexeu o gráfico de Gantt. Entretanto, todas as tarefas estão acontecendo, estão se iniciando no mesmo dia. A tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3. Observe também que, como eu disse para vocês, as etapas, elas aparecem com essa marca aqui e as tarefas aparecem com essa, justamente porque você controla as tarefas e não as etapas, tá? Uma vez que vocês tenham feito isso, um conceito importante, e aí é uma dica que eu dou a vocês, é: tentem montar o projeto de maneira lógica e evitem mexer nas datas. Ah, então como é que eu vou determinar quando eu vou fazer o projeto, quando eu vou realizar, executar cada tarefa? Mexam com predecessoras. E aí, como eu falei para vocês, é mais um conceito de projetos interessante e simples, que eu vou explicar para vocês agora, da minha maneira, mas que vocês, eu tenho certeza que vão entender. E é um conceito a respeito de gerenciamento de projetos. O que é uma predecessora? Automaticamente, quando você diz que para realizar a tarefa 3, você precisa primeiro realizar a tarefa 2, você vai estar trabalhando com a predecessora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Você vai clicar na 6, aqui em predecessora, e vai vincular ela a 5. Vou repetir, tá? 6, a tarefa 6 aqui, quando eu digo o número 6, tá? A tarefa 3, ela depende da tarefa 2. Você vai clicar em predecessora, nesse campo aqui, e vai dizer que 6, que foi a que você chegou até aqui, né? E vai clicar na tarefa 2 aqui. E vejam o seguinte: a essência de predecessora tem a ver com a dependência. Então, fim e início. Para a linha 6, que é a tarefa 3, começar, a linha 5, que é a tarefa 2, precisa terminar. O vínculo é de fim e início. Então, uma termina, a outra começa. Ah, vai ter folga entre uma e outra? Vai, de 1 dia, 2 dias. Ah, não vai ter, então 0. Tá? A folga é justamente o espaço de tempo que uma vai terminar para a outra começar. Certo? Então você vai clicar ali em salvar. Automaticamente, quando eu fiz isso, apareceu aqui, ó, 5. Justamente, a tarefa aqui, a linha 6, depende da linha 5. E vejam no nosso gráfico de Gantt que isso aconteceu visualmente, né, graficamente. Primeiro nós temos a tarefa 2 acontecendo em seus 4 dias e depois os seus 7 dias seguintes a tarefa 3 acontecendo. Observem que primeiro aconteceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias e 6 dias. Por quê? Deu 6 dias se era só 4. Porque tem o fim de semana aqui, né? O sábado e o domingo. Então, desta maneira aqui, como a gente colocou lá, o sábado e o domingo não são dias úteis. Aí você não trabalha no sábado e no domingo. Então, ele não conta, ele pula, digamos assim, ele atravessa, né, o sábado e o domingo. Isso aconteceu nas duas atividades, tá? Então, isso são detalhes, mas que são detalhes
bastante importantes. Vamos dizer novamente que para a tarefa 2 acontecer, a tarefa 1 tem que acontecer. Então você vai clicar aqui em predecessora na tarefa 2 e vai vincular a tarefa 1, que está na linha 3. Fim e início, sem folga e salvar. Agora observem que no mapa, aqui no gráfico, aconteceu a mesma coisa. Então nós temos a tarefa 1 e depois a tarefa 2 e depois a tarefa 3. Por que eu disse para vocês que isso é bastante útil e é bom evitar mexer nas datas e trabalhar sim com as predecessoras? Uma vez que você mexa na data, digamos que você tenha várias linhas aqui de projeto, sei lá, 100 linhas, 150 linhas, um projeto bastante complexo. Se durante a realização do projeto ocasionar você tiver que recalcular alguma data, alguma coisa, você vai ter que mexer em uma por uma. E se você trabalhar com predecessoras, você só vai ter que mexer naquela atividade, certo? Que teve o problema. E aí todas as atividades seguintes vão ser recalculadas. Então, trabalhar com predecessora ajuda muito nesse cálculo, né? Quando você está começando num projeto do zero, obviamente. Então, você primeiro faz o projeto, vê os dias que são necessários para cada atividade, encadeia as predecessoras, isso quando as atividades não forem acontecer ao mesmo tempo, né? Porque pode acontecer de elas acontecerem simultaneamente. Se acontecerem simultaneamente, então não precisa de predecessora. Se tiver essa dependência, então precisa de predecessora. E aí você evita. Tem situações que você vai realmente precisar mexer diretamente na data. Tudo bem. Mas evite ao máximo você ter que mexer na data em todas elas, porque senão qualquer problema você vai ter que novamente mexer somente nas datas. Então aprendam a trabalhar com predecessores, é uma dica. Sobre a barra de recursos, como é que funciona? Aqui nós temos a linha de recursos, e se eu quiser aplicar algum recurso, ele vai me dizer isso aqui, que vocês já viram naquela outra tela. Nenhum recurso para atribuir. Primeiramente, adicione recursos em Resources, que é exatamente essa barra lateral aqui, à esquerda que nós temos. Então nós vamos entrar nessa opção de recursos aqui, na barra lateral. Clicamos em recursos, e aí a gente vai ver uma tela parecida com a anterior, entretanto parecida, porque é diferente. Aqui as opções são diferentes. A gente vai colocar aqui no nome de recurso todos os recursos que a gente vai trabalhar durante o projeto. Então, se vai precisar, por exemplo, de canetas, falando aqui uma situação hipotética, tá? Computadores, carro, enfim, uma infinidade de coisas. E uma vez que a gente faça isso, nós estamos fazendo, digamos, um inventário de todos os recursos que nós vamos precisar no nosso projeto. Inclusive recursos de pessoas também, né? Os recursos humanos ou a parte de gestão de pessoas ali, ou seja, as pessoas que vão estar responsáveis por cada atividade, por cada tarefa. Então, vamos a ser genérico aqui, né? João, Maria e José são aqui recursos também do nosso projeto, olhando pela ótica de que a gente depende também das pessoas para realizar nosso trabalho, nosso projeto. Entretanto, nós temos dois tipos, trabalho e material. Caneta, vocês vão colocar material, obviamente. Computadores é um material. Carro é um material. Entretanto, João, ele não é um material. João é uma pessoa, então ele vai oferecer um recurso, digamos, ele vai ser do tipo trabalho. Da mesma forma, se for uma máquina que também vai estar trabalhando. A máquina ela não vai ser utilizada, ela não é um recurso material. Então ela também vai estar trabalhando. Então cabe essa classificação. Lógico que existe uma série de perspectivas de que pessoas não são recursos, quando a gente vai trabalhar principalmente em gestão de pessoas, mas aqui no nosso limite do programa nós temos recursos materiais e recursos de trabalho, e aí a gente classifica inclusive as pessoas que vão estar operacionalizando o projeto como trabalho, e aí os recursos materiais, tá? Enfim, uma vez que nós colocamos isso, quando a gente determina como recurso material canetas, já apareceu aqui o símbolo de real, então a gente vai dizer o preço.
que essas canetas vão custar. E a hora de trabalho, por exemplo, de João. Nós vamos determinar. Então tem várias opções aqui, gente. Digamos que João vai receber R$ 50 por hora. E enfim. E aqui nós atribuímos o tipo de calendário. Tá? Calendário base, 24 horas, turno da noite. Uma vez que a gente determinou os recursos, o valor de cada um dos recursos que você atribuir, a gente volta lá para tarefas. E aí a gente diz que na tarefa 1, a gente vai utilizar como recursos o computador e João vai estar empenhado na realização dessa atividade em conjunto com Maria. E a gente vai salvar. Automaticamente vai aparecer aqui, tá? Computadores 1, João e Maria. E como vocês podem observar também, no gráfico vai estar aparecendo aqui para essa atividade computadores João e Maria como os recursos. Então você já consegue no gráfico inclusive ter essa visualização dos recursos, tá? E você pode fazer isso para todos os outros. Então agora nesse aqui vai ser Maria, José e o carro, porque vai ser uma viagem, alguma coisa do tipo. E enfim, você vai atribuindo todos os recursos aqui. Você clica no espaço e atribui. Inclusive, aqui nós temos as unidades. Então, nós vamos, em relação à caneta, aqui vão ser, por exemplo, 15 canetas. Então, você já atribui. E quando vocês vão lá no gráfico, vocês vão ver que vai ter canetas 15, carro João. Certo? Então, cada projeto, é lógico que eu estou fazendo aqui um exemplo e fazendo da maneira mais simples para vocês entenderem como funciona a ferramenta, mas cada projeto vai ter sua peculiaridade e nada melhor do que a prática para um bom aprendizado. Mas aqui é o primeiro encontro de vocês com a ferramenta. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês já entenderam como funciona criação de tarefas, tá? E de recursos. Então, pessoal, se vocês derem alguns cliques aqui em cada um desses componentes aqui do calendário, por exemplo, padrão, ele vai abrir. Aqui eu estou tendo um probleminha, estou clicando várias vezes para ele ter que abrir. Tá? Então isso pode ser um problema do sistema aí, não sei. Primeira vez, na verdade, isso acontece comigo, mas ele abriu. Então vou até mostrar aqui novamente para vocês. Eu estou dando 2 cliques, dessa vez ele abriu. E aqui vocês podem ver o calendário. Então tem o nome do calendário aqui, padrão, data inicial das horas. E aqui ele diz o seguinte, tá? Que todos os domingos por padrão, ninguém trabalha a hora nenhuma. Todas as segundas por padrão é de 8 às 12, 13 às 17. Então aqui você vai determinar as horas de trabalho. Isso é muito importante, é uma dica bastante interessante. Digamos que de segunda a sexta vocês trabalham nesse horário. Entretanto, apenas no sábado você trabalha em outro horário. Você trabalha de 8 até as 12. Apenas no sábado. Então você vai colocar aqui. Isso já vai alterar, inclusive, lá em tarefas. Tá? Notem que a tarjinha cinza que ficava no sábado também. No sábado, aqui, perdão. Que é o sábado, né? Aqui também é um sábado. Não existe mais, agora está só no domingo. Por quê? Porque o sábado agora se tornou um dia de trabalho. Então aqui em calendário, você clica aqui, você tem essa opção. Inclusive aqui, ó, sumiu, que antes estava vermelho, no sábado também, agora não está mais, está só no domingo. Então aqui é como você altera o calendário do seu projeto. Ok. Sobre riscos, em outro vídeo eu posso falar mais a respeito para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Dependendo da procura das pessoas aí, eu posso falar um pouco a respeito de riscos através do Gantt, até também com um pouquinho de informação a respeito de gerenciamento de riscos. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Entretanto, só de maneira simples aqui mostrando para vocês, isso também é o nome do risco, a resposta, né? Você vai dar a causa, a probabilidade, a severidade e a prioridade. E aí você vai vincular a cada uma das tarefas. Então, só para revisar, pessoal, aqui você tem a tarefa e você pode mexer ela para o lado que você quiser, vincular, desvincular.
Digamos que você quer que a tarefa 3 venha antes da tarefa 2, por algum motivo você pode aqui, ó, colocar para cima ou para baixo, não faz diferença. Se você quer inserir uma linha acima, você vai aqui na opção inserir. Se você quiser inserir abaixo, já está escrito. Se você quiser apagar, é só clicar em apagar, obviamente. E é só. O vídeo ficou, eu acredito que bem simples. Tentei ser o mais objetivo possível, dando alguns conceitos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil a respeito dessa ferramenta, que gestão de projetos é algo muito importante, não para diversos tipos de profissional, para administradores, para engenheiros, para arquitetos. Então, nós chegamos até onde chegamos, a humanidade chegou onde chegou, através de projetos. E aí as pessoas que têm o domínio de uma ferramenta, elas têm maiores chances de obter sucesso em uma empreitada aí. Então, dedico a vocês sorte, mexam realmente no projeto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários. Se tiverem alguma curiosidade, encontraram um software diferente, podem mandar aí. E futuramente espero estar fazendo outros vídeos a respeito de outros softwares aí que eu achar interessante na online, principalmente softwares online, que é uma preferência minha, que eu acredito que cada vez mais nós vamos trabalhar na nuvem aí. Então é isso. Se faltar mais alguma coisa, ou vocês quiserem saber de mais alguma coisa, é só vocês pedirem. Valeu, pessoal, muito obrigado.